Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7 horas, 2 minutos, 7 e 2. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, 27 de dezembro, ano de 2024, vamos juntos aqui com as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrei Ferreira e moderação Marcos Brito. E a gente inicia muito bem já trazendo o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô Paulo, bom dia, tá tudo prontinho para mais uma edição? Bom dia Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. E eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. E em 2024, o Telegram bloqueou mais de 15,43 milhões de canais e grupos por violarem suas regras, com uma média de cerca de 1 milhão de remoções mensais. Além disso, cerca de 10 milhões de usuários foram banidos ao longo do ano. Do total de canais e grupos removidos, 704 mil estavam relacionados a materiais de abuso sexual infantil e 129,1 a conteúdos terroristas ou com apelos à violência. O Telegram divulgou uma página em seu site que atualiza diariamente essas informações, destacando a atuação de sua equipe de moderadores, as ferramentas automatizadas de IA e parcerias com instituições para monitoramento, além das denúncias feitas pelos próprios usuários. Repórter Brasil News. A pesquisa Check-up de bem-estar realizada pela empresa de benefícios Vidalink revelou desafios distintos enfrentados por diferentes gerações no Brasil. Entre a geração Z de 1995 a 2009, 33% enfrentam dificuldades financeiras, com 28% das mulheres e 15% dos homens dessa faixa etária relatando problemas com o bem-estar no trabalho. Já os millennials de 1984 a 1995 e a geração X de 1964 a 1983 tem como principal desafio os impactos da dupla jornada sobre a saúde mental, enquanto os baby boomers de 1947 a 1963 lidam com o isolamento social e preocupações de saúde física. A pesquisa realizada no primeiro semestre de 2024 contou com a participação de mais de 10 mil trabalhadores de empresas como Apple, iFood, Johnson & Johnson, Nestlé e Pepsi. O CEO da Vidalink acredita que as disparidades estão mais relacionadas à fase da vida do que à geração em si, apontando que os jovens enfrentam maiores dificuldades financeiras devido ao estilo de vida e ao custo de vida elevado, exacerbado por fatores como a popularização do trabalho remoto e a facilidade de consumo, como os pedidos de comida por aplicativos. Repórter Brasil News. Hoje, uma forma comum de escapar do tédio é assistir a vídeos curtos nas redes sociais. No entanto, uma pesquisa da Universidade de Toronto sugere que essa prática pode piorar o problema. O tédio é definido como a incapacidade de se envolver em atividades satisfatórias, resultando em uma sensação de monotonia e vazio. No estudo, cerca de 1.200 pessoas participaram de 2 experimentos. No primeiro, os participantes assistiram a vídeos longos e curtos,
com a possibilidade de alternar entre eles. O segundo experimentou vídeos mais longos, permitindo avanços e retrocessos. Os resultados mostraram que a troca constante de vídeos, em vez de ajudar a aliviar o tédio, exacerba o sentimento, tornando a experiência menos envolvente e satisfatória. Embora o tédio seja uma emoção comum, quando persistente, pode prejudicar a saúde mental e causar sofrimento, alertando para a necessidade de encontrar formas mais produtivas de lidar com ele. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para sexta-feira, 27 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a sexta-feira começa com tempo encoberto e vai clareando ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Amaralina, em Goiás, comemora aniversário com céu encoberto e chuva isolada. A temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar registra de 90% a 75%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, tem previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao amanhecer. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 95% a 60%. Hidrolândia, no Ceará, celebra mais um ano de fundação com céu encoberto. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 37 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 20%. Região Norte. Em Macapá, no Amapá, tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 100% a 60%. São Domingos do Araguaia, no Pará, festeja aniversário com céu encoberto e com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 100% a 70%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, capital, céu encoberto com chuvisco. A temperatura varia de 23 a 30 graus e a umidade do ar vai de 100% a 70%. Capitólio, em Minas Gerais, marca mais um ano de fundação com céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus. E a umidade relativa do ar marca de 100% a 70%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acumula muitas nuvens ao longo do dia. A temperatura varia de 18 a 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 85% a 30%. Atalanta, em Santa Catarina, comemora o dia especial com céu claro e poucas nuvens. A temperatura oscila de 18 a 30 graus e a umidade relativa do ar marca de 90% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A vida dos primeiros cristãos era marcada por uma profunda devoção a Jesus Cristo, por uma forte comunhão entre eles e por uma disposição em sofrer por amor a Cristo. Eles se dedicavam à palavra de Deus e à oração, buscando constantemente a vontade de Deus para as suas vidas. Sua fé e coragem continuam a ser uma inspiração para os cristãos de hoje. Repórter Brasil News. A Advocacia Geral da União pretende investigar a divulgação de cotação do dólar a R$ 6,38 na ferramenta de busca Google neste feriado de Natal. É que os mercados financeiros ficaram fechados e o último valor da moeda americana registrado na terça-feira, dia 24, foi de R$ 6,15. A AGU pediu ao Banco Central informações para avaliar o caso e esclarecer eventuais inconsistências no valor apresentado na plataforma digital.
O órgão solicitou a cotação oficial no dia 25, o valor da moeda americana em outros países na mesma data e se a cotação em outros países pode impactar o valor da moeda brasileira no feriado. O Google informou que não vai comentar a iniciativa da AGU. Sobre a cotação, afirmou que os dados mostrados em tempo real na busca vêm de provedores globais terceirizados de dados financeiros. A empresa disse que trabalha com parceiros para garantir a precisão e investigar e solucionar quaisquer preocupações. De acordo com a página da plataforma Google Finanças, os dados de bolsas de valores e da taxa de câmbio são fornecidos pela Morningstar, empresa americana de pesquisa de investimentos. Repórter Brasil News. Aprenda hoje algumas curiosidades sobre a bola de futebol. O inglês Charles Miller foi o responsável por trazer o futebol ao Brasil, desembarcando por aqui em 1894, carregando a redonda que era usada na época, feita de couro curtido e com uma costura no meio. É verdade que os cordões dessa costura mais antiquada machucavam a testa de todo mundo que decidia dar uma cabeçada durante o jogo, mas era o que tinha. Repórter Brasil News. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma ação em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite do último dia 24. O incidente ocorreu enquanto ela estava no carro com a família, na rodovia Washington Luiz BR 040. Juliana foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, onde permanece em estado grave, mas estável, sob ventilação mecânica. Segundo a médica intensivista Juliana, não houve piora em estado de saúde desde o atendimento inicial. O caso tem gerado grande repercussão devido à gravidade dos ferimentos e às circunstâncias envolvendo a ação policial. Juliana está em coma induzido e segue sendo monitorada pela equipe médica do hospital. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do ocorrido, enquanto familiares e comunidades aguardam por mais informações e por sua recuperação. Repórter Brasil News. Agora que passou o Natal, é comum quem recebeu um presente repetido, que não serve ou com defeito, querer trocar. Mas o consumidor precisa ficar atento a alguns detalhes. As lojas físicas não são obrigadas a fazer a troca do produto de acordo com o Procon. No entanto, por uma questão de relacionamento com os clientes, é comum que ofereçam essa possibilidade. Aí as regras têm que ser claras e cumpridas, explica a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carolina Vicentini. Então, se o produto ele tem um defeito, eles são obrigados. Agora, se o produto não apresenta defeito, eles não têm essa obrigatoriedade. Mas muitas lojas, elas oferecem essa possibilidade como uma política comercial própria. Então, sempre antes de fazer uma compra, é importante verificar quais as regras da loja para essas trocas. E elas têm que ser claras e previamente informadas para o consumidor. De acordo com o Procon de São Paulo, se a troca do produto for por defeito, alguns prazos são diferentes. Para defeitos aparentes ou de fácil constatação, é de 30 dias nos casos de produtos não duráveis. Para os produtos duráveis, esse prazo aumenta para 90 dias. No caso de um problema oculto, o prazo inicia quando for descoberto o defeito. Nas compras pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento para devolver o produto em até 7 dias. O custo da postagem para mandar o item de volta fica por conta do vendedor. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo o conforto e privacidade, em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer, salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui.
Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada, Turismo de Aventura. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção, 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços, 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h20, 7h20, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesta manhã para você que acompanha a nossa programação do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana: tinta esmalte sintético com cores variadas, tinta PVA com cores variadas, solventes, lixas, trinchas, régua para pedreiros, corantes, rejuntos com cores variadas, cimento comum com 50 quilos, cimento branco, massa pronta, cabinho de 1,5 m, 2,5 m, tomadas, etc. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Continuamos com as nossas informações do nosso Jornal Maricampo na manhã desta sexta-feira. Vamos então para as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Lei para regularizar urbanística de edificações em Natal é sancionada.
A Prefeitura do Natal sancionou ontem a Lei Complementar de número 251, que estabelece os procedimentos para regularização urbanística de edificações na capital potiguar. A norma abrange imóveis residenciais, não residenciais, mistos e galpões que foram construídos sem licenciamento urbanístico ou em desacordo com a legislação vigente, desde que atendam aos critérios estabelecidos na lei. A legislação permite a regularização de desconformidades relacionadas a recuos, coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação e também além de dimensões mínimas de ambientes e vagas de estacionamento, entre outros aspectos. No entanto, edificações em áreas públicas de preservação ambiental de risco ou que apresentem problemas de salubridade e segurança não poderão ser regularizadas. Pesquisa do Procon Natal aponta acréscimo nas mensalidades escolares para 2025. As mensalidades escolares das unidades particulares de ensino de Natal terão reajustes para 2025. De acordo com a pesquisa realizada e divulgada ontem pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Natal, foi identificado um reajuste médio de 8,71% para as mensalidades do ensino médio. Já para os níveis da educação infantil fundamental 1 e 2, foi registrado um acréscimo de 9,25%. Esses percentuais foram calculados com base na média das variações anuais. Aproximadamente 60% das escolas pesquisadas aplicaram reajustes acima dessa média. A coleta de dados foi realizada em 30 escolas da cidade, selecionadas entre as maiores e mais tradicionais, distribuídas pelas 4 regiões de Natal. O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 29 de novembro. Para uniformizar a diversidade de políticas de preços, o levantamento considerou apenas os valores das mensalidades sem descontos aplicados e para um turno principal. Lei para regularizar urbanística em edificações em Natal é sancionada. Foi essa informação que passamos há poucos instantes e a gente traz mais uma informação. Prefeitura de Natal aumenta a passagem de ônibus para R$ 4,90. O aumento de 40 centavos na tarifa de ônibus em Natal foi oficializado ontem, em publicação de decreto em edição extra do Diário Oficial do município. A Prefeitura reajustou o valor para R$ 4,90, com base na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana durante a manhã. O reajuste passa a valer a partir do próximo domingo, dia 29. O decreto fixa o valor da passagem inteira em R$ 4,90, enquanto que a tarifa estudantil e social, somente em cartão, fica ao preço de R$ 2,45. Para as linhas de bairro, o preço da inteira vai para R$ 4,30, enquanto a meia custará R$ 2,15. Vamos então para a previsão do tempo em Natal. Para você que acompanha a nossa programação, fique ligado. Previsão do tempo para o dia de hoje. Nesta sexta-feira, é um dia chuvoso pela manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. A mínima para hoje 23 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 69% e a máxima 89%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, sexta-feira, 27 de dezembro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h08 e o pôr do sol será às 17h35. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi a 1h35 e a seguinte pré-mar será às 13h53. A primeira baixa-mar será daqui a pouco às 7h45 e a seguinte baixa-mar às 20h08. O nível da água está descendo neste momento, falta 1h55 para baixa-mar. Teremos 12h27 de sol e o trânsito solar é às 11h22. Vamos agora para a previsão do tempo em Recife, Pernambuco. De lá, o nosso correspondente Ricardo Pires, que vai nos passar todas as informações para você que acompanha
a programação da nossa rádio Maricampo nesta manhã de sexta-feira. Alô, Ricardo, bom dia. Vamos então para a previsão do tempo. Muito bom dia para você ligadinho no Jornal da Maricampo e muito bem informado aqui no Jornal da Maricampo com Marcílio Dantas. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. O tempo está acabando para esse ano, né? E a gente com a previsão aqui para Recife, 25 graus é a mínima, viu? 30 graus é a máxima e 86% é a umidade relativa do ar. Teremos sol com algumas nuvens e algumas chuvas, chuva passageira, tá? À noite muitas nuvens, mas com tempo firme, ou seja, calorão, né? É isso, querido. Sexta-feira, aproveita seu final de semana. Um grande abraço para você e a gente volta na segunda-feira, dia 30 de dezembro. Um grande abraço a todos. Ok, Ricardo Pires, um grande abraço para você. E transmito um abraço a todos os pernambucanos e os recifenses também. Vamos com mais informações nesta manhã. O nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, já está por aqui para mais uma edição com todas as notícias do Brasil e do mundo. Tudo prontinho para mais uma edição, meu amigo Paulo Isaías. Olá, Marcílio. Estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. E você sabia que muitos atores já foram atletas profissionais antes de se dedicarem à atuação? Alguns deles até mesmo competiram em níveis olímpicos antes de se tornarem atletas de cinema. Vamos descobrir agora alguns exemplos de atletas que deixaram o esporte para seguir carreira no cinema. Arnold Schwarzenegger é um fisiculturista austríaco que ganhou o maior campeonato da modalidade 7 vezes antes de se tornar um ator famoso. Ele é mais conhecido por seus papéis em filmes como O Exterminador do Futuro e Conan, o Bárbaro. Jean-Claude Van Damme é um artista marcial belga que se tornou ator depois de ganhar vários campeonatos europeus de karatê. Ele é mais conhecido por seus papéis em filmes como O Grande Dragão Branco e Soldado Universal. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E os famosos muitas vezes têm hobbies que vão além do que esperamos. As celebridades, muitas vezes, têm passatempos que variam de exóticos a surpreendentes. Aqui estão alguns exemplos de famosos com hobbies exóticos. Conhecida por seus papéis em filmes como Lara Croft, Tomb Raider e Senhor e Senhora Smith, Angelina Jolie também é uma piloto de avião licenciada e já voou em vários aviões diferentes. Brad Pitt é um ator e produtor americano. Ele é conhecido por seus papéis em filmes como Clube da Luta e Era Uma Vez em Hollywood. Além de sua carreira no cinema, Brad Pitt também é um marceneiro ávido e constrói móveis em seu tempo livre. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E os famosos do cinema muitas vezes são vistos como exemplos de disciplina e de vida ideal. No entanto, muitos deles já tiveram problemas com a lei e foram presos por uma variedade de crimes. Desde o roubo até a agressão, esses atores e atrizes já passaram por momentos difíceis em suas vidas pessoais. Aqui estão algumas curiosidades sobre famosos do cinema que já foram presos. Robert Downey Jr., mais conhecido pelo seu papel como o super-herói Homem de Ferro, já foi preso várias vezes por posse de drogas e porte de arma. E Winona Ryder, considerada queridinha da América nos anos 90, depois de suas atuações marcantes em Eduardo Mãos de Tesoura e Garota Interrompida, a atriz diagnosticada como cleptomaníaca foi presa por roubo em 2001. Recentemente, ela atuou na série Stranger Things da Netflix. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Nasce filha de Graciele Lacerda e Zezé de Camargo. Nasceu nessa última quarta-feira a pequena Clara. Ela é caçula de Zezé de Camargo, a primeira herdeira de Graciele Lacerda. A informação foi confirmada pela pediatra da criança nas redes sociais e da própria Graciele. Decidiu antecipar sua chegada e comemorou. A chegada da bebê era esperada para janeiro, mas se antecipou nas últimas horas. Nasceu Clara Camargo, resumiu a profissional.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Roberta Miranda relata: estupro e aborto. Jamais me esquecerei. Roberta Miranda relatou uma experiência vivida na adolescência em seu livro autobiográfico, intitulado De um Lugar Todinho Meu. Ela dá detalhes de quando foi estuprada aos 16 anos de idade, que culminou na sua gravidez. O rapaz não aceitou e a agrediu. O bebê foi expelido, segundo ela. Eu tive o desgosto de cair nas graças de um playboy da pior espécie que se divertia em causar mal às pessoas. Uma aberração que andava armado e tocava o terror nas festinhas, bares e até nos prostíbulos. Narrou Roberta Miranda. A cantora foi agredida por ele e o pior aconteceu. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Gustavo Lima agradece o apoio após internação. Após ser internado devido a um desconforto gastrointestinal, Gustavo Lima recebeu alta no dia 24 de dezembro. Em suas redes sociais, o cantor expressou profundamente gratidão pelas mensagens de carinho e apoio recebidas durante sua internação, afirmando que cada gesto lhe proporcionou forças, conforto e esperança. Gustavo Lima destacou a importância das pessoas especiais ao seu redor e manifestou a ansiedade para reencontrar seus fãs em breve. Atualmente ele se recupera em sua residência em Bela Vista, de Goiás, seguindo as orientações médicas. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Os primeiros cristãos eram chamados de discípulos ou seguidores de Jesus, bem como irmãos ou irmãs, em referência à sua comunhão como membros da mesma comunidade de fé. Posteriormente, o termo cristão passou a ser usado para descrever os seguidores de Cristo, originando-se da palavra grega Christos, que significa o ungido ou o escolhido. A palavra foi utilizada pela primeira vez em Antioquia, na Síria, no início do século I d.C., para designar os seguidores de Jesus Cristo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Você sabia? Todas as bolas de futebol produzidas na primeira metade do século XX ou até depois disso eram feitas em couro e fechadas com cordões. Então, inchavam com a água da chuva e ficavam pesadíssimas, mais de 10 quilos. A bola da Copa do Mundo de 58, especificamente, foi a primeira que se diferenciou das outras porque tinha uma costura em zigue-zague, mas isso não a fez ser menos pesada ou dura. Só para você ter uma ideia, hoje, as bolas oficiais de futebol pesam menos de meio quilo. Gostou de saber? Então, continue sintonizado em nossa programação. Já tem mais curiosidades sobre a bola de futebol. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Continuo com as curiosidades sobre a bola de futebol. Ao longo dos anos 80, depois de tantas mudanças na bola de couro, surgiu finalmente a redonda feita com material sintético e 32 gomos conectados uns aos outros. Ela passou a poder ser produzida em diferentes cores e até com desenhos. Foi a partir daí que as bolas brancas, mesmo ainda mais pesadas do que os jogadores gostariam, dominaram os gramados. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Banco do Brasil emite alerta de golpe para correntistas. Segundo a instituição financeira, houve um aumento no número de fraudes registradas nos últimos tempos. Além disso, há novas estratégias de golpe por parte dos criminosos para tentar roubar os dados financeiros das vítimas. Uma delas é a instalação de aplicativos de acesso remoto para ter acesso às contas corrente e poupança. No geral, os criminosos entram em contato com o correntista se passando por funcionário do Banco do Brasil. Eles alegam que precisam solucionar supostos problemas de segurança ou corrigir falhas na conta. Durante a ligação, orientam o cliente a instalar programas que permitem um controle remoto do celular
ou computador da vítima. Assim, conseguem visualizar as informações bancárias e fazer transações fraudulentas. Alguns sinais ajudam a pessoa a identificar que é um golpe, como ligações inesperadas, urgência do criminoso para que a vítima tome decisões precipitadas, envio de links ou mensagens suspeitas e a solicitação de dados por telefone. Uma das formas de se proteger é manter as senhas atualizadas, assim como o sistema operacional do banco. Caso desconfie que tenha caído em um golpe, a vítima deve acionar o banco imediatamente. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Pagamento do Bolsa Família tem início em 25 de janeiro. É o que estabelece o calendário divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A data do depósito varia conforme o último dígito do número de identificação social no cartão do Bolsa Família. O valor é disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos começam dia 10 e terminam antes do Natal. O Bolsa Família é composto por 6 benefícios diferentes. O benefício por renda de cidadania, de R$ 142 por lar, o benefício complementar, que é o valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família, o benefício Primeira Infância, que é um extra de R$ 150 por crianças de até 7 anos incompletos. Também tem o benefício variável familiar, que são R$ 50 a mais para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. O variável familiar Nutris, também de 50 para cada integrante com até 7 meses incompletos. E ainda o benefício extraordinário de transição, que é uma garantia de que ninguém receba menos do que no programa anterior, que era o Auxílio Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sai o edital do Sistema de Seleção Unificada. O SISU seleciona estudantes para as universidades públicas do país. As inscrições começam no próximo dia 17 e seguem até 21 de janeiro de 2025. Os interessados devem preencher o cadastro no portal do sistema, com informações socioeconômicas e escolher o curso, turno, local e instituição que desejam estudar. O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro. As matrículas poderão ser feitas na sequência, entre 27 e 31 de janeiro. Quem não for aprovado de início deve manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 31. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, em que as universidades públicas disponibilizam vagas para participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, com base na nota que eles obtiveram. A inscrição deve ser feita no portal acessounico.mec.gov.br/SISU. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O verão chegou trazendo não só o calor habitual, mas também o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, afetando especialmente as noites, que deveriam ser dedicadas ao descanso. O calor excessivo, aliado à baixa umidade do ar, prejudica a saúde física, mas também impacta a nossa saúde mental. Estudos indicam que o calor pode reduzir os níveis de substâncias ligadas ao bem-estar, tornando as pessoas mais irritadiças, menos motivadas e até mais agressivas. Além disso, ele dificulta a concentração e piora a qualidade do sono. Pesquisas da Universidade de Harvard revelam que para um sono de boa qualidade, a temperatura deve estar entre 20 e 25 graus Celsius. Temperaturas mais altas podem reduzir a eficiência do sono em até 10%. Para mitigar os efeitos do calor, é recomendável evitar a exposição direta ao sol nos horários de pico, realizar atividades ao ar livre pela manhã e substituir bebidas alcoólicas por água e sucos naturais para evitar a desidratação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando às últimas do esporte nesta sexta-feira, 27 de dezembro, e o Wolverhampton segue sua recuperação na Premier League. Viu ontem, na rodada do Boxing Day na Inglaterra, os Wolves receberam o Manchester United e venceram por 2-0 com golaço de Matheus Cunha. O brasileiro cobrou escanteio com curva e fez um gol olímpico. Vale destacar que os Red Devils jogaram o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, após a expulsão de Bruno Fernandes. O resultado faz o Wolverhampton sair provisoriamente da zona do rebaixamento, agora com 15 pontos. O Leicester ainda pode ultrapassá-lo ao fim da rodada. O Manchester United segue seu calvário na competição e se mantém com 22 na modesta 14ª colocação. Agora os Wolves voltam a atuar no próximo domingo quando visitam o Tottenham em Londres ao meio-dia pelo horário de Brasília. Os Red Devils, por sua vez, recebem o Newcastle em Old Trafford no dia seguinte às 5 da tarde. Eu sou o Kleber Salles e sempre você fica bem informado aqui com as últimas notícias do esporte. A qualquer momento eu volto trazendo mais. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Custo de vida do brasileiro volta a subir. Na terceira medição de dezembro, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, da Fundação Getúlio Vargas, avançou 0,17%. A maior parte desse aumento se deve aos alimentos, com uma disparada de 1,12%. O contrafilé, por exemplo, ficou 7% mais caro, assim como a costela bovina, enquanto o frango em pedaços subiu quase 4%. O avanço nos preços dos alimentos só não foi maior porque o valor da batata despencou 14%. Destaque ainda para a conta de luz, que ficou 4% mais barata. Sem esquecer que nos últimos meses o Brasil saiu da bandeira vermelha nível 2 para a amarela e depois para a verde. Também chamam a atenção, por exemplo, os aumentos do plano de saúde e dos cigarros, cujos impostos aumentaram, e ainda as quedas da tarifa de condomínio e do aluguel. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A maioria dos consumidores que atrasou contas em novembro já tinha atrasado pagamentos em meses anteriores. Monitoramento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo SPC Brasil, apontam que no total de negativações registradas no 11º mês deste ano, 81% foram de devedores reincidentes, ou seja, 8 em cada 10 já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Entre esses consumidores reincidentes, 58% ainda não tinham pagado dívidas antigas até novembro e 23% já tinham conseguido sair do cadastro de devedores nos últimos 12 meses, estavam com o nome limpo, mas retornaram. A faixa etária com o maior número de devedores reincidentes em novembro foi de 30 a 39 anos, a maioria, 53%, mulheres. Os números mostram também que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 75 dias. Significa que depois de 2 meses e meio de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta. A boa notícia é que os dados mostram que nos últimos 12 meses encerrados em novembro de 2024, houve uma queda de 14% no número de devedores reincidentes na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cientistas estabelecem um número ideal de passos por dia para combater a depressão. É comprovado que a prática regular de atividades físicas é uma grande aliada no tratamento de doenças mentais.
Vários estudos recomendam a caminhada e a corrida contra a depressão, mas agora pesquisadores da Espanha conseguiram definir quantos passos são ideais para evitar essa condição. O trabalho revisou 33 estudos sobre o tema que tiveram a participação de cerca de 100 mil pessoas. A pesquisa concluiu que aquelas que caminham pelo menos 7 mil passos por dia tem um risco de depressão 31% menor. Segundo os cientistas, a ligação entre um maior número de passos e a diminuição nas chances do transtorno ainda precisa ser mais aprofundada. Porém, eles defendem que a atividade deveria ser incentivada como medida de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. Outros estudos já comprovaram que, além de caminhada e corrida, yoga, treino de força e dança, por exemplo, são atividades capazes de reduzir os riscos de depressão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. E em 2024, o Telegram bloqueou mais de 15,43 milhões de canais e grupos por violarem suas regras, com uma média de cerca de 1 milhão de remoções mensais. Além disso, cerca de 10 milhões de usuários foram banidos ao longo do ano. Do total de canais e grupos removidos, 704 mil estavam relacionados a materiais de abuso sexual infantil e 129,1 a conteúdos terroristas ou com apelos à violência. O Telegram divulgou uma página em seu site que atualiza diariamente essas informações, destacando a atuação de sua equipe de moderadores, as ferramentas automatizadas de IA e parcerias com instituições para monitoramento, além das denúncias feitas pelos próprios usuários. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E um gol do ex-flamenguista Rodrigo Muniz nos acréscimos selou a vitória do Fulham sobre o Chelsea. Nesta quinta-feira de Boxing Day, a tradicional rodada pós-Natal, em plena casa do rival Stamford Bridge. O atacante entrou aos 30 minutos da etapa final, quando o time perdia por 1-0 com gol de Palmer. Não participou do tento de Harry Wilson, mas foi letal ao concluir um cruzamento de Lukic em um dos últimos lances do jogo e fechar o placar em 2-1. Outro destaque foi o goleiro Leno, com pelo menos 4 grandes defesas. Com a derrota, o Chelsea parou nos 35 pontos e segue na segunda posição, 1 ponto à frente do Nottingham. No entanto, pode perder a posição para o Arsenal, com 33 pontos, que ainda joga nesta sexta. O Liverpool, líder com 39 pontos e 2 jogos a menos, ganha assim a chance de disparar de vez. O Fulham, com 28 pontos, está na 8ª colocação. Eu sou Kleber Salles e você confere comigo as últimas do esporte. Daqui a pouco tem mais, hein? Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Situação piora e inflação no Brasil será de 4,91% em 2024. Essa é a projeção de momento do Banco Central, que na reta final do ano ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país e elevou a previsão mais uma vez. O número praticamente confirma que, na visão do mercado, o governo não vai cumprir a meta de inflação. Ela é de 3%, com uma margem de tolerância que vai até 4,5%. Esse estouro da meta é a justificativa usada pelo Banco Central para subir a taxa básica de juros, a Selic, que no começo do mês chegou a 12,25%. Com esse aumento, fica mais fácil que pessoas peguem dinheiro emprestado para consumir ou empreender. Ou seja, há um impacto imediato que é negativo para o cidadão e para as empresas. Porém, com essa redução do consumo, existe a tendência de que os preços caiam e a inflação possa ser controlada.
Da Rádio 2, Nunca Humberto tantos Ferretti. brasileiros pediram demissão de seus empregos como em 2024. De acordo com o levantamento feito por uma consultoria especializada, no período de um ano, entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram 8.400.000 pedidos de demissão. São os jovens que têm impulsionado esse recorde de pedidos de demissão no Brasil. Um levantamento recente da FGV indicou que de cada 100 desligamentos voluntários feitos neste ano, pelo menos 30 foram de jovens entre 18 e 24 anos. Os pedidos de demissão espontânea costumam acompanhar os movimentos de melhora e piora do mercado de trabalho. Quanto maior o número de vagas criadas, maior também a quantidade de desligamentos voluntários. Vale lembrar que, de acordo com o IBGE, o Brasil também nunca teve tantas pessoas trabalhando. São mais de 103 milhões de ocupados no país. O Brasil terminou o terceiro trimestre de 2024 com taxa de desemprego em 6,4%, percentual que é o menor para o período e o segundo menor da série histórica iniciada em 2012. Perde apenas para a taxa do trimestre encerrado em dezembro de 2013, quando ficou em 6,3%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. 7h53, 7h53, final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Segunda-feira estaremos de volta. Bom final de semana a todos. E a gente encerra muito bem a programação de hoje, trazendo o nosso momento reflexivo. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Que nesta manhã seja um convite para nos aproximarmos mais de Deus, reconhecendo sua presença em tudo que nos cerca e permitindo que sua luz guie nossos passos. Que possamos viver cada dia com gratidão, esperança e propósito, confiantes de que estamos no caminho certo. Bom final de semana e até segunda.